Olá, memoráveis! Se você é apaixonado por esporte, eu vou deixar uma dica de livro muito especial, tá? O link está logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. João Marcos Alves Ferreira nasceu no dia 24 de junho de 1981 em Marília, São Paulo. Atuava como volante, começou na base do Marília, jogou na Ponte Preta, Noroeste, Ceará. Esteve no acesso de 2009 do Ceará para a Série A do Campeonato Brasileiro e é conhecido também como João de Ferro. Formou o trio de ferro do Alvinegro de Porangabuçu. Nosso maestro de hoje é João Marcos. Fala, campeão. Satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. É um prazer enorme estar batendo esse papo com vocês, né, durante um tempo, e fico feliz pelo convite, né, fico feliz pelas palavras e vamos aí, vamos tocar, fazer um bate-papo bem legal aí. Show de bola comigo, convidado Rush convidado, parceiraço, Breno Muniz, sempre nos dá uma força no rádio e no podcast. Fala, campeão. Cara, muito prazer, né, estar de novo aqui nesse programa, bater um papo aqui com o João Marcos, tem muita história aí, principalmente no Ceará, e vamos juntos, bater um bom papo aqui. Beleza, a turma da TV Câmara Fortaleza, muito obrigado pela audiência. Sempre estamos aqui toda semana com um novo convidado. A turma do YouTube, se inscreve no canal e deixa o seu like. Também escreve nos comentários aí alguma pergunta, fala alguma coisa para o João Marcos. Bora começar? Foi revelado nas categorias de base do Marília, é isso? Isso. Fala pra gente como é que foi esse processo. É um processo bem complicado, né? Início de carreira sempre é muito difícil, né? Eu jogava somente em escolinhas lá em Marília, né? Uhum. A gente até fazia frente contra o próprio Marília. Aí foi passando o tempo e a gente não conseguia ver muita perspectiva, né, dentro dessas escolinhas mais, que a gente não tinha sequência, né, que sempre as escolinhas são o início, né, e nunca o fim. Então o tempo foi passando e a gente viu que estava ficando bastante complicado em termos de idade, né? Então eu tomei a iniciativa de ir para o Marília, né? Não só eu, mas muitos amigos meus, nós fomos para lá e iniciamos a carreira dentro do Marília, na categoria de júnior, já no primeiro ano, né? E aí foi passando o tempo, primeiro ano de júnior, segundo ano de júnior, no terceiro ano de júnior, que as coisas ficaram um pouco mais complicadas, né? Que eu já estava para 19 anos, estava com 19 anos, melhor dizendo, já para fazer 20, aí nenhuma perspectiva ainda de fazer algum contrato profissional ou seguir carreira no próprio Marília, né? E dentro disso conversei com os meus pais e disse que eu acho que estava na hora de eu parar. Pensou em parar, então? Pensei em parar, porque 19 anos, morava na casa dos meus pais, né, junto com as minhas tias, então eu precisava já colocar alguma coisa, né, em termos de dinheiro dentro de casa, né, precisava já ajudar, né, não ficar somente dependente deles, né. Foi quando eles disseram: pô, espera mais um pouco, vamos ver como é que as coisas vão acontecer, né. E nesse espera mais um pouco, o pessoal do Marília me convidou para completar alguns coletivos do profissional na pré-temporada, né, e diante disso comecei a fazer bons treinos, né, toda quarta, toda sexta tinha coletivo na pré-temporada. O treinador começou a gostar de mim, né, me integrou ao grupo e graças a Deus as coisas andaram já nesse primeiro semestre no profissional. Já era né? essa posição já? Já era volante? Já era volante. De início eu era meia, né, um treinador no primeiro ano de júnior, o Valtinho, me colocou como volante, né, e me estimulou a marcar, né? Então eu acredito muito em estímulo por causa disso. Ele me estimulou a marcar, colocava eu para ficar no bobinho entre 4, 5 caras e ele sempre falava, né, não é para apelar, é para marcar. Né? Então diante disso eu consegui responder a esses estímulos, né? Então a minha posição virou volante depois desse treinador Valtinho. E aí as coisas andaram. No final do ano de 2001, no meu último ano de júnior, né, eu já assinei meu contrato profissional, assinei em branco, não sabia nem quanto que eu ia receber, né? Então eu tenho uma gratidão muito grande, né? Ele acabou falecendo ano passado, meu ex-treinador Vanderlei Paiva, porque foi o que me ajudou e eu não tinha empresário na época. Sim. Então ele fez o contrato, né? Ele brigava por aumento, né? Então eu não recebia nada até junho de 2001, e quando virou ano, querendo ou não, já recebia R$1.000, então já conseguia, graças a Deus, ajudar em casa.
Quando chega, é engraçado que quando chega 19 anos, 18, 19 anos, a gente tem aquela responsabilidade de pelo menos ajudar os pais, né? E a gente sabe que o quanto é difícil para um jogador começar, mas você teve um bom suporte, né? Com seu pai também foi tentou ser jogador de futebol. Como era dentro de casa, né? Esse incentivo também para você continuar jogando e não desistir do sonho, como você falou. Isso foi primordial para mim, né? Eu fui criado dentro de um ambiente, né, familiar que tinha que valorizar tudo isso, né? Todo o esforço que eles fizeram por mim. Então, o mínimo que eu tenho em relação à minha família é gratidão. O sentimento de gratidão. Porque se não fosse eles e o que Deus tinha preparado para mim, eu acredito que eu tinha desistido, né? Se partisse somente de mim. Né? Então, a gratidão a eles ela é muito grande. Ela sempre vai ser eterna. Né? Então, é muito complicado você ver. Você tá numa posição de 19 anos ainda dependente, né, dos pais, dos tios, né, para comprar chuteira, para fazer as coisas. Eu ia treinar de bicicleta, mesmo embaixo de chuva. Né? Então, esse tipo de coisa assim eu valorizo muito, porque foi toda a base que eu tenho para hoje manter os meus filhos, né? Sim. Então, eu acredito muito nesse sentimento de gratidão. Foram quantos anos de Marília? Jogou Marília, Ponte Preta e Noroeste, todos de São Paulo, né? Foi quanto tempo de Marília? Marília eu joguei profissionalmente de 2001 a 2006. Uhum. Né? Meu contrato ele terminava no final de 2008 com Marília, mas o Roberto Cavallo, na época, quando virou para o ano de 2007, ele disse que não ia me utilizar. Né? Então eu fui emprestado para Ponte Preta a pedido do técnico Vanderlei Paiva, que me lançou lá em 2001 no Marília. Né? Então eu joguei em 2007 na Ponte Preta, retornei ao Marília em 2008, foi quando terminou meu contrato. E aí eu tomei uma decisão que estava na hora de eu sair, estava na hora de eu ver como que era o meu mercado. Né? Disputei o Campeonato Paulista em 2009 pelo Noroeste, já com uma situação bem encaminhada para vir para o Ceará, né? No Brasileiro de 2009, quando deu maio de 2009, foi meu primeiro dia aqui no Ceará. E quem graças te trouxe, a Deus, cara, pro Ceará? Na época o presidente era o Evandro, né? E o diretor era o Jurandir Júnior. Ele que me procurou e conversou comigo, eu já encaminhei para o meu empresário e deixamos as portas abertas, né? Que já que eu já tinha acertado no Noroeste para disputar o Paulista, então não era legal da minha parte voltar atrás. Né? E aí chega no Ceará em 2009 e consegue o acesso, inclusive, um acesso extraordinário, marcante, histórico, total. Marcante, né, cara? Demais. E aí, essa história no Ceará, começando em 2009? Iniciou de uma forma espetacular, né? 16 anos do clube na Série B. Eu vindo de 2 rebaixamentos seguidos, com o Marília em 2008, no Campeonato Brasileiro, com o Noroeste, no Campeonato Paulista de 2009. Né? Então, para mim, teve um sabor muito especial esse início de ano, esse início de carreira, né, dentro do Ceará. E foi legal porque a gente viu um grupo altamente comprometido. Né? E eu me lembro de uma frase que o PC falou, né? Não diretamente ao grupo, mas eu fiquei sabendo que quando o Zé Teodoro saiu, que ele era o treinador, o PC falou assim: eu acho que ele vai se arrepender de ter largado esse grupo. Né? Então as coisas foram andando, né? A gente foi melhorando a parte física, foi melhorando a parte tática, melhorando a parte técnica, né? Alguns reforços chegaram também, o grupo ficou cada vez mais forte e graças a Deus as coisas, antes do final do primeiro turno, já começaram a encaminhar muito bem para nós. É sensacional, a campanha em si, né? É muito, muito marcante. Mas eu queria te perguntar um pouquinho antes, né? Você é acostumado a campeonatos ali paulistas, por exemplo, pelo Marília, pelo Noroeste. Como foi essa transição de disputar, por exemplo, um Campeonato Brasileiro da Série B pelo Ceará? Né? Você teve uma passagem ali também pela Ponte Preta, mas jogar pelo Ceará, jogar um Campeonato Brasileiro, como que foi essa transição para você? Você sentiu alguma coisa diferente ou algo do tipo assim? É diferente. O Jurandir, eu lembro que ele falou comigo no início de 2009, ele, vai ficar jogando aí para 2, 3 mil pessoas somente. Vem pro Ceará, cara. Vai jogar com o Castelão cheio. Vai estar acostumado com torcida grande, com pressão. Né? Não que no interior de São Paulo não tenha, mas é completamente diferente, né? Não dá para medir, né? Não dá para igualar isso, melhor dizendo. Mas é diferente demais.
né? A gente assistiu a final daquele campeonato cearense de 2009. Minha esposa olhou para mim, ela estava grávida do meu primeiro filho, né? Do nosso primeiro filho, João Lucas. E ela falou assim, nossa, mano, onde a gente está chegando? Né? Que o Castelão lotado, meu primeiro jogo que eu vi do Ceará foi um Clássico Rei. Né? Eu já tinha jogado aqui contra o Ceará, já tinha jogado contra o Fortaleza, né? No PV, no Castelão, mas é diferente a atmosfera do Clássico Rei. Né? Então a gente já sabia onde estava chegando, né? Já sabia que tinha essa pressão, né? Até então era não cair para a Série C, né? Não tinha muita perspectiva de subir para a Série A, né? Mas a gente, com aquele grupo de 2009, fez com que as coisas mudassem. Então a gente fica feliz pra caramba, né? Porque foi o início, né? de mudança do Ceará, de visão, né? Em relação a tudo isso, para a torcida, para o clube, né? Para todo mundo. Então a gente viu que o Ceará ele precisa sim estar na primeira divisão. Houve esse acesso em 2009, mas aí o João também vem de várias conquistas pelo Ceará, né? Campeonato Cearense 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 não, 17. Foi o teto, 17. 2017. Aí teve Copa do Nordeste 2015, isso. Além do acesso 09 e o acesso 17 também teve esse outro acesso, né, cara? Foi. Quer dizer, uma trajetória vitoriosa pelo Alvinegro. Eu fico feliz, fico bastante feliz, né? Agradeço muito a Deus por esse período no Ceará como atleta, né? Então ele foi bastante vitorioso. O pessoal no final de 2017 perguntou, 2017, desculpa, né? Perguntou por que eu estava parando, e muitos ex-atletas, né, do Ceará, né, que ainda atuam ou atuavam, né, eles não estavam acreditando que eu ia parar de jogar futebol naquele ano, né? Mas aí eu pensei a médio e longo prazo, né? Pensei na minha família também. Então eu achei que com o acesso de 2017, mesmo eu não participando de forma direta, né, eu achei que seria legal parar daquela forma. Né? Então a última imagem que eu tenho como atleta do Ceará, né, os títulos eles são importantes. Né? Tem muita coisa que eu agradeço muito a Deus por ter conquistado no Ceará. Né? Número de jogos, conquistas, tudo isso. E é legal pra caramba. A gente não pode nunca esquecer disso, né? Mas a última imagem minha como atleta do Ceará foi o Jay me chamando, né, que é o chefe da torcida, me levando para a torcida. E ali foi a última vez que o Castelão gritou meu nome como atleta do Ceará. Então isso para mim que ficou marcante também, né? Além de 2016, o estádio todo cantar parabéns para mim. Mas ali foi a última vez, né, que me chamaram pelo nome como atleta do Ceará. Então essas recordações elas ficam muito vivas, né? Então é muito legal a gente estar lembrando isso, né? Tá comentando às vezes sobre isso, né? De vez em quando. Não gosto muito de comentar, mas é uma recordação que para mim ela vai ser inesquecível. É possível colocar em palavras esse sentimento de ouvir a torcida, o estádio lotado, cantando o seu nome, cantando os parabéns e tal? É possível colocar isso em palavras? Porque eu estou curioso para saber o sentimento do João Marcos. É porque o João Marcos tem assim, um status de ídolo, né? Mesmo ele assim meio recatado assim, mas ele tem um status de ídolo sim dentro do Ceará. Até conversando com minha esposa que torce pro Ceará, ela tem um top 4, né? Que é Sérgio Alves, Ricardinho, Magno Alves e João Marcos. Então assim, tem muitos torcedores que têm esse top 5, top 4, top 3 e você tá entre eles. Então, acho que dá para assim, descrever em palavras é meio complicado. Mas tenta aí, João Marcos. Cara, é o sentimento que eu sempre carrego comigo, né? Por ser cristão, é a gratidão. A gratidão, eu acho que ela engloba muita coisa, né? Ela entra no contexto de muita coisa, né? De início de carreira, de conquistas, né? De tudo isso que eu vivi como atleta do Ceará ou como atleta do Marília, Noroeste ou Ponte Preta. Né? Então eu tive sempre oportunidades boas de demonstrar o meu trabalho, né? Oportunidades boas de estar fazendo o que eu sempre quis fazer, de realizar o meu sonho de jogar futebol. Então eu acredito que o sentimento de gratidão ele diz muita coisa em relação a tudo isso. Cara, tem um pessoal que está com a gente no Instagram, no YouTube. A gente vai registrar, daqui a pouquinho vai registrar a participação de vocês, Palestrinha Alvinegro, o Hermano,
O Gilson, que foi atleta, um ponta do Fortaleza, também está com a gente. Vai já registrar a participação de vocês, os comentários de vocês, então vai deixando aí nos comentários. Mas, como foi que surgiu o Trio de Ferro, cara? Uma marca do Ceará, três... O Michel esteve aqui, ele falou, cara, não eram 3 não, eram 4, que tinha o Careca, porque o Heleno jogava só 3 jogos. Tinha essa cláusula extra dele, né? Jogava 3, descansava 1. Jogava 3, descansava 1. 3 cartão amarelo, né? Meu Deus. E aí, cara, como foi que surgiu esse trio? Cara, foi a ideia do PC, né? PC. A gente... Na verdade, quem estava jogando no início era o Michel e eu. Né? O Heleno no banco. E aí fizemos alguns testes físicos, né? E aí mostrou que eu estava abaixo fisicamente do que os outros. Né? Então, de forma coerente, o PC me tirou do time e fez com que eu melhorasse a parte física. Né? Então, dentro disso, eu fiquei preparado, né? Fiquei me preparando, melhor dizendo, para quando pintar a oportunidade, eu corresponder. Né? E a oportunidade pintou num Clássico Rei, no primeiro turno de 2009. Né? Então, eu consegui fazer um jogo bem legal. Né? O time conseguiu fazer um jogo bem legal, mesmo não conseguindo a vitória. Né? E aí eu pensava sempre comigo da seguinte forma, né? Pô, se tiver que mexer, que mexa em outro, não em mim. Vai sair outro cara do time, não eu. Eu sempre tive esse pensamento comigo, mas sempre respeitei todo e qualquer tipo de decisão, né? Mesmo concordando ou não. Então, quando a gente foi jogar contra o Brasiliense, o PC fora de casa, montou uma estratégia com 3 volantes, o Heleno fazendo o papel de terceiro zagueiro, e encaixou muito bem esse esquema. Né? Então, a gente conseguiu deixar um time com um pouco mais de liberdade para o Vidal e para o Boiadeiro, né? Para o Mota, para o Amorim, para o Geraldo. Então, a gente conseguiu deixar o time bem equilibrado defensivamente, né? E dando essa liberdade para o pessoal da frente. Então, eu acredito que o Trio de Ferro ele surgiu muito por causa disso, por causa desse equilíbrio defensivo, essa segurança defensiva que o time tinha. Dois bons laterais, né? Sim. Características diferentes, obviamente. Fábio Vidal, extremamente técnico, e o Boiadeiro, na sua característica também, que esteve aqui, resenha total. Boiadeiro é resenha furada, né? Pra resenhar furada, tá ali. Cara, mas que grupo, né, meu irmão? Que grupo, cara. Encaixou, e tem aquela que a gente acabou de falar. Também tinha as substituições que funcionavam, tinha os garotos e tal. Tinha essa mescla de experiência e juventude também, né? Eu lembro que o Roberval Davino, que era o técnico do Brasiliense, ele comentou sobre isso. Que o Ceará tinha feito um time bem interessante, né, com bons valores já meio cascudo, né, da Série B, né, e bons valores novos, né, mais jovens, né, que tinham um potencial bem legal. Então eu lembro desse comentário do Roberval Davino numa entrevista. Né, então foi essa mescla, né, de jogadores experientes já, com bastante vivência em Série B e alguns atletas que estavam chegando com muito potencial na época, que eu lembro muito do Misael. Eu não conhecia o Misael, né, que ele fez uma Série B. Mesmo ficando no banco, ele fez uma Série B bem interessante. Então, esse grupo de 2009, ele é especial muito por causa disso, sabe? Pela união que teve, né, durante aquele tempo e pela união que ainda tem. Né? A gente acabou, há pouco tempo, perdendo o Preto, né? Desse grupo. Então, todo o grupo sentiu bastante, né, a perca de um amigo nosso, novo, né, de um ex-companheiro, né, 37 anos, 37. Né, com algumas complicações. Né, e o grupo, o mínimo que tinha que fazer era fazer algumas homenagens em rede social. Né, e a gente também fez um rateio, né, uma vaquinha, que a gente colocou lá uma coroa, né, para representar esse grupo de 2009, porque é o mínimo que a gente tinha que fazer pelo Preto, que nos ajudou muito naquele acesso. E antes de falar de jogador, a gente se preocupou muito com o ser humano, né? Então é um ser humano sensacional. Pude conviver com ele, né, durante 2 anos. Então a gente morava no mesmo prédio, a gente ia para o treino junto, né, praticamente todos os dias. Então a nossa convivência era sempre muito próxima. Não é só dentro de campo, né? Tem um vínculo, né, de amizade aquele grupo. Então até hoje, né? Conversa em grupo de WhatsApp, enfim, tem uma relação. Mas eu queria que você falasse também como era o ambiente do time campeão da Copa do Nordeste 2015. Porque tem uma sequência aí, né, para ser campeão, né? 2013 fica na semi, 2014 perde a final e 2015 conquista. Como foi essa sequência e como era o ambiente daquela equipe? Eu peguei essa sequência toda, né? 13, 14, 15. O ambiente, quando você vai
O ambiente, quando você está vencendo, ele sempre é muito mais tranquilo, né? Apesar de toda vitória que você tem, a responsabilidade para o próximo jogo, ela é sempre um pouco maior, né? Que gera uma expectativa para o próximo jogo. Mas trabalhar com vitória é muito mais fácil. Sem dúvida. Né? Então, o ambiente sempre era muito bom, era sempre descontraído. Né? Em vestiário, era tranquilo, vestiário de jogo, vestiário de treino. Né? Todo mundo comprometido com a causa de ser campeão da Copa do Nordeste. Então, as coisas aconteceram da forma que tinha que acontecer. Né? E mesmo eu jogando muito mais o início dessa competição, né? O Sandro Manuel, que entrou no meu lugar, né? Por eu estar suspenso, fez uma Série B, uma Copa do Nordeste muito boa, né? Então não tinha esse tipo de vaidade. Então todo mundo achava que ele tinha que jogar e ele jogou muito bem. Sandro Manuel e William Corrêa no meio ali, né? Isso. Né? E o Ricardinho. Então fez um meio campo bem interessante. Então não tinha essa vaidade. Né? Tanto é que quando nós fomos campeões, eu acredito que eu fiquei mais feliz do que ele, sei lá. Que eu tava comemorando pra caramba. E meu pai, ele percebeu isso. E tem aquela coisa de mãe. Pô, foi campeão, mas não jogou nem um pouquinho. Né? Aquele sentimento de mãe. E o meu pai virou pra ele e falou assim, olha como ele tá feliz. Ele tá comemorando igual os outros. Ou até mais que os outros. Né? Enfim, mas o ambiente sempre era muito bom. Era muito bom. E trabalhar com Vitória, como eu disse, era sempre mais tranquilo. Né? O técnico do Nordeste era Silas, né? Silas. E aí, infelizmente, aquele ano foi doloroso para o torcedor alvinegro. Primeiro semestre maravilhoso, campeão da Copa do Nordeste, com propriedade, né? 2 gols do Gilvan e o Charles, no caso, os zagueiros, mas vencendo o Bahia. Mas o segundo semestre foi cruel, cara. Talvez tenha sido o momento mais difícil para a história do Ceará. Afinal de contas, nunca foi de Série C e naquele momento estava bem próximo. Na última rodada. Na última rodada conseguiu se livrar. Conta pra gente também os bastidores ou a sensação da equipe, como é que o ambiente, a atmosfera estava pesada, ou não, estava com certeza, né? Nos vestiários, treinamentos, enfim. Qual era a expectativa desse grupo, cara? Totalmente contrário do primeiro semestre. Cruel, né, bicho? Como eu disse, trabalhar com Vitória é muito mais fácil, né? Então a gente não era falta de trabalho, não era falta de empenho, era que as coisas realmente não estavam caminhando. Né? A gente acabou também perdendo algumas peças importantes do primeiro semestre, Samuel Xavier, Magno Alves, Marinho, né? E aí depois Sandro Manuel, William Corrêa. Esses 2 últimos, quando saíram, já estavam, né, no banco, já não estavam jogando tanto, porque estava jogando, se eu não me engano, Baraca e Ricardo Conceição. Né? Já estavam jogando os 2. Então William Corrêa e Sandro Manuel já estavam de fora. E foi complicado. Foi muito difícil. Né? Então a gente não conseguia encaixar boa sequência de jogos para que a gente pudesse ter uma chance maior de vencer. A gente nem brigava muito para estar vencendo jogos. A gente precisava primeiro recuperar a confiança, ter boas atuações para, sim, começar a pensar nas vitórias, e a gente não conseguia fazer isso. Então a gente oscilava muito de um jogo para o outro, a gente oscilava muito dentro do próprio jogo. Né? Então a gente ficava sempre ali na parte de baixo da tabela. Né? Então, nos últimos 9 jogos, né, que o Lisca fez, que o primeiro jogo foi contra o Criciúma, lá em Criciúma, nós perdemos de 3-0. Né? Depois dali a gente conseguiu ter uma sequência de vitória. Então, nos últimos 8 jogos, nós vencemos 6, empatamos com a América fora e perdemos por Vitória, né, fora de casa. Então, o aproveitamento que a gente teve nos últimos 8 jogos foi de brigar por acesso, até por título. Né? E foi o que a gente não conseguiu durante o ano. Então houve pressão de diretoria, pressão de torcida, né? Pressão nós mesmos, nos pressionando, né? Em relação a tentar as coisas para que os resultados começassem a vir. Então é muito difícil isso aí, né? Trabalhar dessa maneira. Então a gente conseguiu emplacar, né, algumas vitórias na reta final, fez com que a gente ganhasse confiança, fez com que a gente respirasse. Porque o time que a gente tinha, o elenco que a gente tinha, não era para estar brigando por decência, sim por acesso. Mas as coisas não acontecem da forma que a gente quer ou que a gente, né, acha que vai acontecer. Enfim, sei que na reta final, a gente conversando lá em Criciúma, depois a gente tinha um jogo fora contra o Botafogo.
Nesse jogo contra o Botafogo, que nós vencendo o líder da competição, fora de casa, né, com pênalti que o Rafael Costa converteu, né, fez com que a gente tivesse uma sequência bem legal, porque a gente tinha, se eu não me engano, o Boa Esporte em casa, né, nós vencemos, aí tinha o Mojimirim fora, nós vencemos, e depois o Bragantino e ABC em casa. Então nós vencemos 5 jogos seguidos. Né, então deu moral pra caramba pra gente. Depois a gente saía 2 jogos fora, que era a Vitória, que nós perdemos, e o América no penúltimo jogo. Mas pro América a gente já estava, aspas, mais tranquilo, porque já na sexta-feira o Boa Esporte tinha empatado com o Macaé. Sim. Então a gente já sabia, mesmo perdendo pro América, já tinha uma chance. Que dependia de si. Que dependia somente da gente, né, de jogar contra o Macaé no Castelão e vencer o jogo. Né? E tem uma curiosidade bem interessante dentro disso, que o Lisca foi no meu quarto, né, naquela concentração, tínhamos viajado com 19 atletas, então eu fiquei sozinho no quarto. E o Lisca foi no meu quarto, antes do jogo, perguntando se eu queria jogar. Porque eu estava pendurado com 2 cartões. Né? Naquela época eu estava como capitão do time. Então o Lisca foi no meu quarto perguntando se eu queria jogar. Eu falei que eu queria jogar, porque eu não sei o amanhã, então eu vivi hoje. Professor, eu quero viver hoje. Cara. Durante a semana eu posso machucar e posso não jogar os 2. Né? Eu vou me policiar, eu vou cuidar para que eu não tome o cartão. Você pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas se tiver que tomar o cartão para a gente não levar o gol e estiver ganhando o jogo, eu vou tomar. Tanto é que no segundo tempo ele me tirou. Né? Não deixou eu jogar o jogo todo. Mas enfim, foi legal, deu para jogar. Né? Consegui me controlar. E aí o último jogo foi uma tensão muito grande. Né? Principalmente no segundo tempo. Nós fizemos 1-0 no primeiro tempo. Então a gente sabia que se não tomasse gol, a gente tinha escapado do descenso. Ia escapar do descenso, né? Melhor dizendo. E que partida do Everson, né? O Everson faz uma defesa... Não, uma não, ele fez não, várias. Assim, mas ele fez 2, né? Ele fez um chute, isso. né? Aquele Juninho. Que ficou marcado, e uma cabeçada do zagueiro que ele poderia ter dominado e não dominou. Ainda isso. Bem. Então o Everson ele foi decisivo. Né? Cara, foi. Demais. Então uma pressão muito grande no segundo semestre. A frieza do Rafael também para bater o pênalti. Sim. Né? Sim. Chamou para si a responsabilidade. E o pior é que a gente teve chance em contra-ataques de matar o jogo, fazer 2, fazer 3-0, né? E terminar o jogo de forma tranquila. Mas vem aquela máxima, né? Se não for sofrido, não é Ceará. A gente sofreu até o final. Né? Mas parecia um título, amigo. Depois do final do jogo é um título. Um título total. Assim... E até comparando com o ano passado, muitos torcedores estavam comparando, né? 2015 com 2023. Um primeiro semestre muito bom e um segundo semestre ali muito abaixo, né? Lógico que no ano passado não brigou para não cair, mas frustrou, né? Os torcedores que esperavam que o Ceará brigasse pelo acesso. Nem entrou no G4 da Série B, né, cara? Exatamente. E aí foi um ano bem parecido e os torcedores... ficaram comparando, né? Mas 2015 tem aquele drama total, né? De se escapar na última rodada, meu amigo, é complicado. Vamos falar de coisada. Coisa boa. 2010. Meu amigo, aí é... 2010, o João impossível Marcos não falar. Encontra com um tal de... Neymar Júnior. Neymar Júnior. E aí rolou uns estresses lá e aqui, no jogo de ida... E no jogo daqui também, como é que foi isso, Aqui foi pior, viu? Não, aqui foi um pouquinho pior. Lá foi pior. Lá. Bem Começou pior, lá, né, cara? Fala pra gente aí. Lá foi a gente só olha pra o daqui, né? Mas lá já teve, lá já teve treta. Lá não mostra muita coisa, né? Porque não tem hoje o tanto de câmera que tem, o tanto de microfone que tem. Né? Mas lá foi bem pesado, né? Então, algumas coisas que não precisam ser repetidas aqui foram ditas. Né? Algumas sem coisas leitura labial. Né? Não precisa, né? Mas lá foi bem tenso, né? Porque assim, eu tava com um confronto bem direto com ele lá. Né? Mas aqui ficou marcado devido ao final do jogo somente, né? Porque ele acabou pisando no meu pé, a gente acabou ganhando o jogo, né? De 2-1, então gerou tudo aquilo, né? E aí, a gente precisava fazer alguma coisa para anular o melhor jogador do Brasil naquela época, que era o Neymar, né? Se eu não me engano era isso. Sei lá, apesar da gente tinha o Ronaldinho jogando ainda no Flamengo, essas coisas assim, né? Tinha o Ronaldo Fenômeno no Corinthians. Enfim. Mas assim, era com certeza o jogador que estava se despontando com o maior talento daquela época, né? E aqui
A gente revezou bastante, né? Todo mundo tirou uma casquinha, né? Michel, Helena, né? Cara, o pessoal foi, até o Camilo, né? Que não era muito. Mas enfim, aí no final do jogo ele acabou pisando no meu pé. Né? A gente acabou discutindo. Né? No final do jogo eu dei entrevista pro Alisson. Né? Achei que ele tinha fechado o microfone. E aí soltei a bendita frase que depois dali acabou minha paz, né? Vem Neymar. E aí deu no que deu. Mas assim, a gente acabou até sendo denunciado, né? Pela STJD. Mas acabou não dando nada. Rendeu até uma camisa pro meu sogro aí do Santos. Eu levei, entreguei pra ele lá. Mas foi legal, né? Em campo, Ceará venceu 2-1, né? Vencemos de 2-1. Vencemos de 2-1. Cara, naquele período, nós ouvimos René Simões, se eu não me engano, falando: estamos criando um monstro. Ele era do Atlético Goianiense. Tecnicamente, a gente sabe da qualidade do Neymar. O cara é um absurdo, um dos maiores atletas da história do futebol brasileiro. Mundial. Mas, na tua opinião, criamos um monstro? Eu acredito que muito devido ao comportamento fora de campo, né? É difícil a gente julgar ou apontar o dedo. Sei lá. Daqui a pouco poderia acontecer comigo se eu estivesse na mesma situação. Mas, assim, era muito complicado para um menino de 16 anos absorver tudo que estava acontecendo na vida dele de forma muito repentina. Né? Então, acredito que o staff dele, né, como família, né, empresários, esse tipo de coisa, poderia ter blindado ele um pouquinho mais. Né? Aí tem a parte comportamental dele, que poderia ter sido melhorado. A gente não sabe da forma que ele foi criado no Santos, não sabe da forma que ele foi criado dentro de casa. Né? Então é difícil a gente apontar algum erro. Né? Mas eu acredito que é um fator, né? Então, são vários fatores, melhor dizendo, um conjunto de fatores que ocasionou ele ter aquele tipo de comportamento. Então é complicado. Então você olha o comportamento do pai, em entrevista, né, e não deixando o filho amadurecer. Eu não consigo assistir entrevista do Neymar. Nenhuma. Eu não vejo que agrega absolutamente nada. Nada. Né, eu acho que muitas frases prontas, muita coisa superficial, não aprofunda em absolutamente nenhum assunto, mas em termos de talento, indiscutível. Não tem o que discutir em termos de talento. Ele faz as escolhas dele. Né? Não somos nós que temos que julgar se é certo ou errado, mas ele faz a escolha dele. A minha opinião sobre tudo isso que eu acredito que lá no início foi muito complicado para ele por causa de tudo que estava acontecendo. Né? E aí depois, durante o tempo, obviamente, teve uma melhora, mas eu não acredito que tenha uma melhora a nível de maturidade que possa gerar frutos para gerações futuras. João, vou fazer uma pergunta rapidinho, bem. Tranquilo. Fazer com base no que você falou, né? Fazendo um gancho aí. Você hoje trabalha com base, com a formação do atleta, 13, 14 anos e tal. Por acaso, um exemplo como esse do Neymar serve para ti como exemplo de educação para os teus atletas? Você não precisa citar para eles, mas para o teu conhecimento, para a tua expertise, olhar para esses exemplos como o do Neymar, por exemplo, e levar para os atletas como formação, como educação, como orientação, sem citar nomes de Neymar, mas esse exemplo você consegue utilizar para os seus atletas? Eu acredito muito na formação integral, né? Dentro e fora de campo. Porque assim, eu trabalhei numa escola de futebol, né? Com o Renato, com o George. Então eles tinham alguns pilares. Né? Então, quando a gente chegou a conversar, eu acredito que é um contexto diferente de clube, né? Mas eu vou chegar lá, né, na base. Então, levavam muito para diversão e prática de esporte. Né? Então, deu para criar mais 2 pilares ali dentro da escola, que foi disciplina e principalmente onde a gente batia muito, que era inclusão social. Eu acho o futebol uma arma de socialização muito grande. Perfeito. Né? Então, dentro disso tudo, eu tenho atletas ali, né, de condições financeiras diferentes, né, de contexto familiar diferente, né, mas eu acredito que para dentro do futebol, para a vida,
são os mesmos valores, né? Em relação à disciplina, em relação a comprometimento, em relação a saber se comportar, porque eles vão ser pessoas públicas. Todos os holofotes, tudo que eles fizerem, para bom, para ruim, dependendo do estágio que eles tiverem como atletas, vai repercutir para coisa boa e vai repercutir para coisa ruim, né? Então, eu vejo muito dentro disso, né? A orientação ela é extremamente necessária, e para que eles possam entender que eles não vão ser um adolescente como os outros. Pois é. Entendeu? Eles vão ter que abrir mão de algumas coisas. Eu acredito que nessa parte de 12, 13 anos, o estudo ele vai caminhar. Acredito que até um pouquinho mais na frente, né, do que a carreira. Né? A gente pode comentar um pouco mais para frente em relação a comportamento de pais dentro disso. Né? Mas o processo ele vai pedir prioridade para alguma coisa um pouco mais à frente. Ou para a carreira, ou para o estudo. Então eu acredito que dá para caminhar as duas coisas juntas, mas não tem como. Você vai ter que priorizar alguma coisa se você quiser seguir a carreira. Né? Então eles vão ter que abdicar mão de muita coisa. O relacionamento deles, quando eles tiverem, a pessoa que estiver com ele vai ter que entender tudo isso. Porque não vai sempre que vai dar para sair. Não vai dar sempre que vai dormir tarde, participar de festa. Eu peguei um menino meu do Sub-14. Ele postou no Instagram. E nem esperto para isso eles são. Porque eles fazem as coisas e ainda postam. E eu tive uma conversa com ele. Ele, cara, aparentou outra coisa. Então você precisa se policiar em relação a isso. Então essa base, eu acho que é uma obrigação minha orientá-los em relação a isso. A orientação, ela é feita. Né? E a partir disso, tanto atletas como pais, eles fazem as escolhas deles. Né? E aí depois a gente, dependendo da situação, a gente pune ou a gente somente orienta. Sim. Como é que é caminhando nessa questão da base, né? Como é o seu olhar para ver, né, o jogador, se ele tem um futuro, se ele é bom naquela posição mesmo, ou se ele se adequa a uma outra posição. Até revelando uma conversa que a gente teve uma vez, né, no jogo do Sub-15, que tinha lá o Gustavo Bolinha. Eu sei que você tem uma influência, vamos dizer assim, em o Gustavo Bolinha estar no Ceará. É um volante novo, né, que jogou Sub-15 e agora está partindo para o Sub-17 também, que tem é volante, mas que pode ser um meia, é goleador. Como é o teu olhar para ver esses jogadores, né? Para enxergar esses jogadores, se ele tem um futuro ou não, qual a posição deles correta ali dentro de campo? A gente tenta ver mais ou menos né, a gente traça, o clube tem um perfil, né, de atletas, né? Algumas valências para posições físicas, técnicas. Então a gente dentro disso tenta, nesse documento orientador, fazer algumas observações, né? O Bolinha eu já conheço, melhor dizendo, desde do Sub-11. Então foi um atleta que eu sempre quis trazer para o Ceará, no Sub-11, no Sub-12, no Sub-13, e consegui trazer o Bolinha somente no Sub-14. Né? Extremamente talentoso, e sempre jogava uma categoria acima. Né? Então, dentro disso, a gente vai testando de primeiro volante, de segundo volante, às vezes de zagueiro, para ver como é que vai se comportar. Eu tenho dentro do Sub-13 atletas que exercem 3 posições, né? 3 funções, mas eu sei que ele por exemplo, assim, volante. Mas eu sei que ele consegue fazer zagueiro e consegue fazer lateral. Mas de origem ele é volante. Né? Então, daqui a pouco, por uma estratégia de jogo, por uma convocação, a gente pode levar esse atleta por causa disso, e pode levar mais um meio, porque eu sei que ele faz essas 3 posições. Né? Então a gente vai testando também. Um caso disso muito claro foi o Jonathan, zagueiro, que está no profissional. Sim. Né? Que o Jonathan ele chegou como um atacante na ficha dele. E aí eu tô vendo o Jonathan no grupo de avaliação antecipando bola, fazendo cobertura, perceptivo para saltar na hora certa, né? Para pressionar. Aí, o perfil. Negão grandão. Né? Que o pessoal tá falando muito. Longilíneo, esse tipo de coisa assim que o mercado tá querendo muito, né? Sim. Falei, negão é rápido,
né? Boa técnica, bom perfil físico, gente pia. Falei, pô, negão, vamos testar um negócio aqui, né? Pô, tô falando negão porque assim, eu trato ele com carinho, né? Sim, daqui a pouco o pessoal vai pegar pesado em relação a isso aí. Não, mas é extremamente carinhoso esse negão que eu trato ele. Aí eu falei, pô, vem aqui, cara, vamos testar o seguinte zagueiro. Não, mas eu sou atacante. Não, eu sei que você é atacante. Mas vamos testar aqui um negócio. E acabou dando certo. Né? Então, só precisava gerar comportamentos defensivos nele. Foi gerado. Né? Então, hoje ele sustenta jogo em Série B, né? Joga a Copa do Nordeste. Né? O Pedro Gilmar, um atleta nosso que está no Palmeiras, que também foi fazer avaliação como centroavante. O Samuel colocou ele para zagueiro. Então, a gente vai sempre tentando, né, fazer alguma coisa aí para que a gente possa tirar o máximo do atleta e fazer com que o potencial dele seja cada dia maior. O Jonathan, que ele está falando, né, que faz parte do elenco profissional do Ceará hoje, é um dos zagueiros, né, junto com o David Ricardo, por exemplo, e sobrinho do Heleno, que fazia parte do trio de ferro lá, João Marcos, Michel e Heleno, que hoje, o Jonathan hoje é um dos belos atletas formados pelo Ceará. Eu tive o prazer assim, de fazer jogo do Jonathan na base. E ele já era um baita zagueiro assim, no sub-20, né? No ataque ele tem uma referência ali de como se colocar dentro da área ali para cabecear, chutes de fora da área. É um cara bem completo mesmo, o Jonathan. João, deixa eu colocar aqui em tela algumas perguntas que apareceu, alguns comentários aqui, tá? Palestrinha Alvinegro, muito obrigado, meu parceiro. Ele que tem um trabalho muito legal nas redes sociais, Sim. bem ativo nas redes sociais. João Marcos, o Ceará consegue o acesso à Série A de 2010. E sei que você recebeu propostas de times como o Atlético Paranaense. Por que ficou no Ceará? A situação do Atlético Paranaense, ela foi bastante complicada, né? Porque o diretor do Atlético Paranaense naquela época, que entrou em contato, né? Foi um que eu tinha trabalhado com ele no Marília. E aí, a gente conversando, né? Entre João Marcos e Atlético Paranaense, né? Tava certo. Né? Mas ele falou conversando. E eu falei para eles, cara, vocês precisam acertar com o Ceará. A gente já tá certo. Mas o clube não pode ficar dessa maneira. Então vocês precisam acertar entre os clubes. Antes disso, vazou no GE que eu já estava certo no Atlético Paranaense. E acabou não dando certo por causa disso. Né? Porque para eu ir para lá tinha que ter uma compensação financeira. O Atlético Paranaense aparentemente não queria dar, então acabou não seguindo a negociação por causa disso, não concretizando a minha ida para lá por causa disso. Em relação ao Atlético Mineiro, que eu também tive uma proposta em 2011, essa já estava tudo certo, eu já poderia ir, mas, né, eu acabei não indo, né? Fui à missa e dentro de uma homilia o padre disse que dinheiro não era tudo. Que às vezes a gente estava trocando a felicidade por dinheiro, mais ou menos dentro disso. Né? Então eu já estava mais ou menos querendo ouvir alguma coisa de Deus em relação a isso. Então, creio eu que foi a resposta, creio eu que eu tinha que ficar e, graças a Deus, eu não me arrependo nem um segundo de ter ficado no Ceará. Show de bola. Josias Andrade, João Marcos é ídolo, parabéns a ele e a vocês pelo programa, tamo junto. Portal Fala Tricolor, deixa um abraço especial para a rapaziada do Portal Fala Tricolor, já participei do podcast deles lá, muito obrigado pelo convite, tá? E tem sido muito legal o trabalho de vocês, parabéns. Ele fala, passando para registrar minha audiência e deixar meu like. Lógico que o Portal Fala Tricolor é voltado para o Tricolor, mas também está aqui registrando a participação e dando a moral para João Marcos. E Jefferson Apolinário, João Marcos é monstro, estilo e raça. Jefferson Apolinário, meu irmão, parceiraço de infância, jogamos juntos aí, fizemos raivas a alguns times aí também. Valeu, parceiro, Deus te abençoe. Cara, a gente vai seguindo para o bate-pronto daqui a pouquinho, tá? Deixa nos comentários aí que eu volto ainda para a gente registrar a participação de vocês, certo? Vou fazer mais uma pergunta, antes da gente entrar no bate-pronto, tá? Que em 2011, vocês... Em 2010 jogou com o Ronaldo, não?
2010 jogou contra o Neymar, mas o Ronaldo, fenômeno. Não jogou. Não joguei. Em 2011 jogou com o Ronaldinho Gaúcho. Sim. Contra o Flamengo e tal. É uma motivação diferente, cara? Cara, é diferente, né? Saber que vai jogar contra os caras. Eu queria ter jogado contra o Ronaldo, contra o Adriano, né? Joguei aqui no Ceará contra o Roberto Carlos. Sim. Né? Então, cara, tá olhando os caras. Pô, você jogava com os caras no videogame. Né? Os caras estavam na Europa, Real Madrid, Barcelona. Né? Mas, assim, até o apito inicial, aí depois não tem o que fazer. Sim. Tu tem que fazer a sua parte, né? Respeita os caras, mas tinha que fazer a nossa parte. Mas é legal pra caramba. É muito legal você jogar contra os caras. E sempre jogar contra jogador bom é legal, né? É legal pra caramba jogar jogo de nível bom. Jogar jogo em estádio cheio. Então isso é legal pra caramba. Então a gente observava os caras, achava legal pra caramba, né? De vez em quando a gente tava uma forçada, né? Pra tentar trocar a camisa. Quando eu fui falar com o Ronaldinho Gaúcho, o Geraldo já tinha conversado, eles acabaram trocando, mas consegui algumas legais, né? O Deco, consegui com o Petkovic. Então esses caras eu consegui algumas coisas lá que ficam guardadas, né? Mas é legal você jogar contra esses caras assim e você vê os ídolos da nação jogando contra você. Mas, como eu disse, até o início do jogo, depois a gente faz o que tem que fazer, né? Cara, o Ronaldinho Gaúcho joga mesmo, é só marketing, cara. Ele joga essas coisas todas mesmo? É doido, o cara jogava demais. Não precisa nem comentar, né? Aquele jogo contra o Santos ali já mostra tudo. Ele já tava ali, né? Mas pra reta final. Imagina quando ele tava. Não, na reta final, no Atlético Mineiro, pelo amor de Deus. Cara, muito de nível absurdo. Não queria mais jogar e destruía. De nível absurdo. Ele tem uma brincadeira, uma frase que ele fala, né? Quando é sério, né? Exato, Quando é pra valer, é pra valer. Então ele mostrou quando era pra valer. Demais. Nível muito alto. Cara, a gente vai entrar agora no quadro Bate-Pronto. Vou me despedir do Breno. Porém, ele volta nos acréscimos. Então, para a turma que está no YouTube, fica ligado que daqui a pouco o Breno volta desfilando a sua beleza. Meu parceiro, muito obrigado. Valeu, tamo junto. Me despeço da TV Câmara Fortaleza, mas eu vou entrar agora no quadro Bate-Pronto com o João Marcos. O quadro Bate-Pronto, eu falo uma frase, uma palavra, e você responde o que vem no seu coração, responde o que vem na cabeça. Pode ser? Pode ser. Vambora. Então, Bate-Pronto com o João Marcos. Roda a vinheta. Começamos Bate-Pronto com João Marcos. Quero começar um ídolo no esporte. Ayrton Senna. Você é um dos ídolos do Ceará e nós recentemente perdemos um ícone do futebol cearense, o soldado alvinegro. O que Dimas Filgueiras representa para João Marcos? Acho que é para o clube, fidelidade. Fidelidade. Um sonho. João Marcos hoje é técnico do Ceará, categoria de base, tem uma história no futebol, mas ainda sonha, projeta algo? Sim, a gente sonha, né? Projeta sonhos mais altos, sim, com certeza. Mas tudo no tempo de Deus, tudo esperando. Então a gente, dentro disso, vai se capacitando e tentando fazer o melhor sempre. Um técnico que te inspirou? Sérgio Soares. Um momento marcante? Nascimento dos meus filhos. Um jogo memorável? Meu primeiro título em 2002 com o Marília. Um jogo que você não esquece? Domingo de Ramos de 2001. Minha estreia no profissional pelo Marília. Decepção no futebol? A forma que eu fui tratado por algumas pessoas na reta final da minha carreira. Momento mais difícil na carreira? Não saber, com 19 anos, se eu ia me tornar atleta profissional ou não. O que Deus representa para o João Marcos? Tudo. Tudo. Sem Ele, a gente, não acredito eu que nem vida teria. Que Ele enviou seu Filho para morrer por nós na cruz. Então, a gratidão a Deus, ela é sempre muito grande. Amém. E para finalizar, família para João Marcos. Base. Fortaleza. Para mim é tudo isso. Fidelidade, amor. Então a família para mim significa tudo isso. Ceará Esporte Clube. Paixão, amor também, né? E gratidão.
Excelente. Parceiro, muito obrigado. Eu quero te convidar para continuar mais alguns minutos com a rapaziada do YouTube, mas aqui na TV Câmara Fortaleza, toda a rapaziada, eu te agradeço aí por esse episódio sensacional. Lembrando que Maestros da Bola é o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. João Marcos não é cearense, mas faz parte da nossa história. Muito obrigado, meu irmão. Não, agradeço o convite. Bate-papo bem legal, bem agradável, né? Então, sempre me trataram muito bem, todos da imprensa. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir da mesma forma e a gente manter sempre o nível de respeito muito grande entre as partes. Beleza, cara. Só pra gente finalizar aqui, né? Pra gente fechar descontraído, que era o mais resenha do grupo de 2009, por exemplo. Fábio Vidal. Fábio Vidal é unanimidade, né, cara? Fábio Vidal é sonso, né? Fábio Vidal é sensacional. Ele é sensacional. Ele pegava muito no pé do boiadeiro, principalmente, né, em relação a percentual de gordura. Então, ele estava acima de todo mundo. Show de bola. Cara, a gente continua no YouTube, tá? Falando com a rapaziada da TV Câmara Fortaleza, gente, muito obrigado pela audiência. Tem sido uma repercussão sensacional o Maestros da Bola. Deixar um abraço aqui para... Agora eu vou começar por ele, tá, Adriano? Ranieri, meu parceiro, que edita esses podcasts para a internet e para a TV. Muito obrigado pelo teu trabalho, que é sensacional. Adriano, cameraman aqui do podcast da Pro Produções. Edson Cunha, o nosso diretor de cortes, de imagens. Lucas Martins, parceiraço, que coloca a nossa live no ar. Isaac Garcia, diretor técnico. E Lúcio Gleison Shoa, o homem forte do conteúdo da TV Câmara Fortaleza. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Acréscimos com João Marcos. Então não sai daí agora não. Fica aí quem está no YouTube, deixa nos comentários, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like, tá? Porque o papo continua, mais alguns minutinhos aqui, aproveitando e extraindo o máximo de João Marcos. Eu quero começar os acréscimos com o meu parceiro Breno Muniz, que está de volta. Cara, então algumas perguntas para ele, mas então, eu quero começar como foi esse processo, né, de encerrar a carreira em 2017. Aí você passou como um supervisor ali no Ceará e como esse processo de treinador, né? Passar para treinador da base ali, que é um negócio, às vezes é complicado, né? Da base ali tem que orientar os meninos, né? Tirar aquele... não só a questão do futebol, mas a questão social, como você falou. Como foi esse processo até chegar a ser treinador da base? Eu recebi um convite, né, do Mazinho. Mazinho Patrão. Mazinho Patrão. Mazinho encerrou a carreira de um monte de gente, viu? E o Mazinho Patrão fez esse convite, né? Ele já via que quando os meninos subiam da base para o profissional, quando eram relacionados, né, eu sempre pedia para ficar com eles, né, para dividir o quarto com eles, para deixar os meninos mais tranquilos, né? Sim. E não ficar conversando somente sobre jogo. Então a gente conversava sobre outras coisas também, né? Eu concentrei muito tempo com o Arthur Cabral. Então esses meninos, Robinho, esses meninos sempre que subiam, a gente estava concentrando com eles, né? Até para os moleques ficar mais tranquilos também, né? Então ele já viu que eu tinha essa preocupação com esses meninos. Então, surgiu o convite, né? No início de 2018. A primeira competição que eu participei foi na Taça São Paulo daquele ano, né? Então eu cheguei mais na coordenação, para coordenar, né? Então o Mazinho passou esse ano de 2018. Quando foi 2019, o Armando Dessesside chegou, né? Então ele colocou para coordenar o setor de captação, ele criou esse setor que não tinha, né? Então eu coordenava esse setor de captação, né? Então eu fui passando por alguns setores, né? Coordenação, captação, né? Passei um pouquinho para ver como que funcionava a questão de análise de desempenho, né? Até chegar na parte técnica. Então eu migrei para a parte técnica quando o Alisson, que dava treino para o pessoal de avaliação, virou auxiliar do Sub-20 na época, né? O treinador era Fábio Capone, o Alisson virou auxiliar. Então eu migrei para a parte técnica ali, né? Um pouco perdido em relação a campo, né? O que fazer, o que não fazer, né? Então comecei a observar ainda mais os treinos, né? Conversei com o Daniel Chiclete, né? Um amigo pessoal meu, que dentro desse processo ele me ajudou e me ajudou muito, né? Então a gente foi devagarinho, né? Criando alguns protocolos para o pessoal de avaliação ali, né? Já colocando mais ou menos algumas coisas,
que era aplicado dentro da categoria, lógico, respeitando a faixa etária, né, o contexto, o nível técnico dos meninos. Então, a gente, devagarinho, a gente foi conversando com o pessoal da fisiologia, porque começa a avaliação na segunda e na sexta-feira, geralmente tem um coletivo, né, contra alguma categoria, ou a própria categoria, ou uma a menos. Então, a gente, dentro disso, tentava acertar um coletivo contra a categoria, até para diretor, para os treinadores estarem olhando os meninos também de avaliação, né? Então, eu conversei com o pessoal da fisiologia, mostrei, né, que durante a semana, né, eu ia aumentando o campo de forma gradativa para chegar no último dia, né, dar esse coletivo e eles também não chegarem cansados. Então, devagarinho, a gente foi colocando as ideias, né, foi fazendo as coisas, e aí começou a ficar legal, eu comecei a gostar dessa parte de campo, né, aí depois eu comecei a auxiliar, né, algumas categorias, auxiliei o Rangel em 2022, né, no Sub-13, né, nós fomos campeões, auxiliei o Davi Lopes, que era técnico do Sub-14 também. Então, devagarinho, a gente foi encostando, foi pegando uma coisa legal de uma coisa legal de outra, e também foi criando as ideias, né? Na pré-temporada, quando não tinha ainda as categorias, eu auxiliava o Sub-20 com o Juca. Então, a gente foi criando algumas ideias, foi pegando algumas coisas legais também. Então, dentro desse processo aí, depois pintou um convite do Sandro, né, para ser técnico da categoria Sub-14. E aí, dentro disso, algumas coisas aconteceram, né, dentro do Sub-13, então eu acabei até ficando com as duas categorias, né, que é diferente os estímulos, né, algumas coisas parecidas, né, mas em termos de cobrança, os meninos vêm do Sub-12, né, às vezes com déficit motor, então a gente precisa trabalhar muito essa parte motora, a parte coordenativa deles. Mas foi legal, tá sendo uma experiência meio legal, né? Então, teve aquela pergunta se almeja, né, um pouco mais em cima, mas eu gosto de estar na iniciação. É legal, você consegue dar uma base boa. Mesmo. Então você consegue dar uma base boa para os meninos subir para o Sub-15 com algumas coisas que precisam já dominar, né? E pelo que a gente vê na base, o importante não é ser campeão. Lógico que é bom, você vencer. Mas, por exemplo, João Marcos, ano passado, foi um vice, né? Foi um vice-campeonato Sub-13. Mas eu acho que é a questão da formação do atleta mesmo, né? Ter esse caráter também. Eu acho que isso é mais primordial na base. E pegando esse gancho, como você lida com os pais? Que a gente sabe que a gente faz jogo da base, meu amigo. É uma boa. É a questão do seguinte, às vezes passa dos limites, né? Mas como você lida com os pais desses garotos também? Os pais do Ceará, obviamente você não vai conseguir agradar todos, sim, mas todos respeitam, né? E aí, mas o que eu deixo bem claro é que existe um processo, existe estratégia de jogo, existe eu levar o seu filho para um jogo, sabendo que ele vai performar e não deixar ele exposto, né? Então a gente tenta tomar cuidado em relação a tudo isso e tenta deixar o processo bem claro, porque todo mundo quer que o filho jogue. Sim. Pô, eu tenho um filho no Sub-15. Lógico que o cara que ele joga todo jogo, mas não funciona dessa maneira, né? Então, para mim, é pior ainda, né, essa situação. Mas eu sempre deixo muito claro. Os meninos entendendo o processo, eu explicando para eles. Ontem eu tive um exemplo de um menino que semana passada sofreu um acidente, machucou o pé, e outro que já há algum tempo não é relacionado. Eu tenho um jogo amanhã do Sub-13 e tenho um jogo sexta-feira. Então, eu chamei os dois e conversei. Na sexta-feira vocês vão. Né? Então, eu me preocupo também em relação a isso, né? Porque é um humano jogando futebol. Então, às vezes, as pessoas esquecem isso. Então, do Ceará, esse comportamento dos pais, ele é bem tranquilo. O que está me espantando em relação a tudo isso, né? Acredito que os pais do Ceará também façam. Né? Não tem só pessoas tranquilas, não. Porque no calor do jogo, você vai falar alguma coisa que não deve, né? Você vai ter um comportamento que não é legal. Então, eu também, né, converso direto com a nossa psicóloga, Daniele, para que eu possa me policiar cada vez mais em relação ao meu comportamento, porque eu procuro sempre não falar palavrão para os meninos, esse tipo de coisa. Muito legal. São meninos de 12 para 13 anos, de 13 para 14 anos. Então eu tento me policiar muito em relação a isso, mas a cobrança ela sempre existe, né? Mas assim, a gente está vendo um absurdo de pessoas saírem das suas casas,
para assistir o filho jogar. E eu acredito que eles não se preocupam muito com isso. Eles se preocupam mais em impressionar as outras crianças e ofenderem. De chegar a um ponto de falar, vai pra cima dele que esse moleque é ruim. Sabe? De ofender, de xingar. Pô, a gente teve um caso sério agora. Cara, isso é cruel, né? Entendeu? Pô, a gente teve um problema sério, né, de racismo. Isso. De um cara sair de casa. Pô, parece que ele não tem o prazer de ir lá assistir o filho dele. Ele tem o prazer de ofender o atleta que está jogando, o adversário do filho dele. Então, aparentemente, parece que esquece isso. E é muito sério isso. Então, eu já presenciei jogos de sub-8, 7h45 da manhã, as duas comissões técnicas quase fechando na porrada. Rapaz. Jogo de sub-8, 7h45 da manhã, num sábado. Então, essas coisas, elas estão ficando muito sérias, muito complicadas. Então, esse tipo de comportamento que os nossos pais acredito que tenham também, né? E os outros, é muito difícil. Isso é muito difícil, sabia, cara? Isso é muito preocupante. Demais. Então tá muito complicado em relação a tudo isso. Tá muito difícil a gente trabalhar com iniciação esportiva por causa desse tipo de comportamento. Ok, cara, deixa eu passar aqui na rapaziada que está com a gente no Instagram e também o Wilton Oliveira, parceiraço, que tem um trabalho sensacional. A Bola é Nossa, um programa esportivo, inclusive premiou semana passada 21 personalidades do nosso esporte. Obrigado pela tua audiência. Quem está com a gente... Eu coloquei uma caixinha de pergunta no Instagram, João, para as pessoas deixarem algumas perguntas para você. Deixa eu abrir aqui, por gentileza, para ver se alguém já mandou alguma coisa. Ixi, fala, meu Deus, é cor demais aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. João Marcos. Tá aqui. Primeira pergunta. Ceará conseguiu... esse aqui, ele fez a pergunta lá e fez aqui. Palestina Alvinegra, né? Você já respondeu sobre o Atlético Paranaense. Quantos gols na carreira? Os moleques lá da base me enchem o saco por causa disso. Então é zoeira já, vai. Eu fiz aqui no Ceará 3 gols. Querendo ou sem querer? Um sem querer, que eu fui cruzar pro Mota. E aí eu fiz 375 jogos. 3 gols, uma média a cada 125 jogos eu fazia um gol, né? O importante era marcar, né? Então aí, tem o Enzo do Sub-20. Pô, já quantos gols você fez no Ceará? Eu fiz 3 gols. Aí ele, o ano passado eu fiz um monte. Falei, é? Ele Falei, tá. No profissional tu fez quanto? Aí ele ficou quieto, né? Falei, pô, não posso perder pra um Sub-20? Profissional é outra difícil. coisa, amigo. Felipe César, quem batia mais? O Michel ou o Heleno? Heleno. Heleno batia um bocadinho, né, cara? Heleno, cara, com certeza. Michel, ele falou aqui também que ele não dava carrinho, não sabia dar carrinho, né, cara? Não sei dar carrinho. O Michel era em pé, né? Jogo... O Michel era em pé. Coisa mais difícil ter o Michel dar um carrinho. Praticamente nem dava. Até o Richardson falou recentemente que o Michel ele é diferente, ele não sabe dar carrinho. Ele fisicamente, o Michel sempre foi muito forte. Né? É verdade. Então ele nem precisava, cara. O carrinho daqui a pouco é um recurso. Né? Mas o Michel não usava esse recurso porque ele não precisava. O Heleno gostava de bater, né, cara? O Heleno gostava. Até no bobinho, cara. A gente fazia bobinho, pô. O PC proibiu o carrinho por causa dele, cara. No bobinho. E quem era mais sério aí, o Heleno ou o Mota? O Mota também, qualquer racha Não, o Mota é sério. Cara, o Heleno fora do campo, o Heleno é completamente diferente. Resenha pra caramba. Né? Então, pô, a gente de vez em quando encontrava ele no mercado, né? Aí... Sempre tinha alguma resenha furada, né? Tem uma boa do Fabrício, né? O Fabrício encontrou ele, né? Mas, pô, espera aí que o pessoal do politicamente correto não pegue no pé do Fabrício agora, né, cara? Mas, pô, o Heleno tava com o filho, né, no mercado, dentro do carrinho. Pô, o Jeanzinho, né, que tinha ainda, né, que é pequenininho, né? Então, o Fabrício falou assim, pô, Heleno, vai fazer churrasco que nem chama, né? Putz. Aí o Heleno, que churrasco, cara, tá louco? Aí ele apontou pro Jean e falou assim, pô, e esse saquinho de carvão que tá aí no carrinho, né? Ai, meu Deus. Pô, aí o Fabrício contou pra nós, a gente riu pra caramba, né? No vestiário, o Heleno fica bravo, porque não gosta de... E o Heleno leva na boa. O Heleno leva na boa demais, mas o negão é sensacional. Que cara, gente boa. Ele mora onde hoje? Se não me engano, tá morando em Penápolis. Né? O pai do Jonathan, quando veio, que o Jonathan foi assinar o contrato, eu bati uma foto com o pai do Jonathan e mandei pro Heleno. O Heleno tem uma gratidão muito grande
pelo pai do Jonathan. Não entrei, né, no assunto, né, não fui invasivo, mas a gratidão que ele tem. Ele só falou muito bem do pai do Jonathan. A única coisa que eu posso falar é isso, que ele falou muito bem. Mais um aqui, o Hernando.Fabrício. Hernando.Fabrício. Qual jogador no atual elenco do Ceará você se identifica? O que mais chega próximo do seu futebol? É difícil, né, a gente falar sobre isso, né? Mas, cara, sou meio suspeito a falar. Até porque é um amigo pessoal meu, que é o Richardson. A gente fica feliz pela comissão ter recuperado esse atleta. Verdade, né, cara? Verdade. O trabalho do Mancini, do pessoal da comissão ali, foi muito legal. Porque estava sendo bastante questionado, bastante criticado, né? Porque é difícil você vir de outro futebol, de outra cultura, né? De outro tipo de treino aplicado. Aí vir aqui e render a mesma coisa. Então, ele com a pré-temporada que teve, o Richardson, dos pilares do time hoje do Ceará. E ele falou até da questão de problemas pessoais também, né? Que afetaram o desempenho dele, né? Do filho dele. Então, sabe? é que eu falo, as pessoas às vezes não sabem disso, né? E criticam. Eu sempre vou falar isso, sempre vou enfatizar isso. É um ser humano jogando futebol, então o cara tem sentimento. Né? O cara vai passar por coisas complicadas. Então na hora da crítica, você tem que saber criticar, né? É aquela crítica dentro de campo. Se o cara não está desenvolvendo, critica ele ali dentro de campo. Mas tem muita gente que parte para outra esfera e é complicado. Pessoal, né? Aí eu vejo da seguinte forma algumas coisas em relação a isso. Porque a gente está falando sobre o futebol. É fácil falar sobre o futebol, mas fazer o futebol, ele é muito complicado. O dia a dia do futebol, ele é muito intenso. Ele é muito difícil. E eu vejo muita gente falando com muita propriedade, ao meu modo de ver, e respeito todo e qualquer tipo de opinião, de um ambiente que eles não conhecem totalmente. É muito complicado, porque a gente olha alguns comentaristas, não estou falando daqui, né, da cidade, mas alguns comentaristas e comentam, esse cara é muito retrógrado. Aí eu fico, será que esse cara assiste treino? Há quanto tempo esse cara não sai do estúdio e vai assistir um treino? Ele fala assim, mas isso na Europa não usa. Tá. Ele fez estágio na Europa para saber. Sabe? Então são esse tipo de coisa assim que a gente fica olhando e é muito complicado. Eu acredito que dentro disso tem muitas pessoas que entendem, né? E muitas pessoas que procuram as coisas, mas eu vejo muitas pessoas também que agem de má fé em relação a muita coisa relacionada a atleta. Sim. João, fala para mim aí, qual é o atleta que você gostaria de jogar do lado? Qualquer atleta da história. E digo mais, não só no futebol. Qualquer atleta, qualquer esporte, qualquer época da história que você gostaria de jogar do lado. Kobe Bryant. Sensacional. Monstro, né? Kobe Bryant. Monstro. Esse cara, sabe, o que a gente lê, o que a gente vê sobre ele, testemunhos de pessoas que trabalharam com ele, o que ele fazia era absurdo, né? Então ele tem o status que tem hoje, uma pena, né, o falecimento dele, mas ficou marcado, né? Então eu vejo um cara de nível muito alto, né? O único que, ao meu modo de ver em termos técnicos, né, até o Jordan fala isso, que se aproximou muito dele. Então a gente olhando esse Kobe Bryant, o que ele falava, a mentalidade dele vencedora, a mentalidade dele de comprometimento, né? Então a gente tem que estar olhando sempre esses caras muito bons para estar se inspirando em alguma coisa. Sensacional. E para finalizar, de minha parte, tá? Você pode ter mais alguma coisa. Top 3 de atleta brasileiro, também na história. Agora você, como a gente briga no interior de São Paulo, me apertou sem abraçar. Cara, de atletas, né? Como eu disse o primeiro, o Ayrton Senna, né? Sim. O Ayrton Senna, ele marcou gerações, né? Ele marcou gerações. Todo mundo sentiu o prazer de sentar em frente à televisão no domingo de manhã e assistir a Fórmula 1, né? Então, o Ayrton Senna é um. Pode ser treinador. Sim. Bernardinho. Outro. Que é um também, eu acho que... Era demais. Né, que tem muita coisa
né? Que a gente aprende demais. Né? Então, Ayrton Senna, Bernardinho, e eu gosto muito da forma que ele jogou, da forma que ele se comportou, da forma que hoje ele se comporta ainda, que é o Alex, Boa. Cabeça, que, Legal. que jogou no Palmeiras, que é ídolo do Palmeiras, é ídolo do Cruzeiro. Então, eu acredito que dentro disso, dentro do futebol, o Alex é das maiores referências que a gente tem em termos técnicos, de postura e de leitura de tudo que você pode imaginar. Legal. 2 perguntinhas rápidas. Fique à vontade. Como é treinar o seu filho, né? Já treinou, né? Foi. Sub-13, sub-14, agora tá no sub-15. Como é treinar o próprio filho? É complicado. É muito difícil. Porque daqui a pouco as pessoas podem pensar que ele conquista as coisas por causa de mim. E ele não tem mérito na conquista dele. É muito complicado isso aí. Nesse sentido. Né? Então, em casa, eu sempre era o pai. E no clube, o treinador. Tem uma vez que ele abriu o braço comigo. Abriu o braço para mim. Né? Então, do jeito que ele tomava os meninos, né? Recebia alguns gritos, ele também recebeu. E dele ainda foi um pouco mais pesado, porque ele abriu o braço para mim. Então, já foi mais pesada. E aí chegou em casa, a minha esposa. O que aconteceu no treino? Que ele chegou reclamando. Falei assim, coisa de treino, a gente não traz para casa. E aí morreu ali. Não teve mais em casa, a gente nem tocou no assunto. Mas é bastante complicado, sim. Para dividir as 2 coisas é bem complicado. E na sua carreira, qual o jogador que te deu mais trabalho? Lógico, fora Neymar ali, Ronaldinho Gaúcho, mas jogador que te deu mais trabalho ali para marcar, né? Cara, a gente sempre tem mais dificuldade de marcar jogador inteligente, né? Porque os que eram rápidos, geralmente, eles não pensam muito. Eles baixavam a cabeça e corriam bastante. Tem um jogador que jogou no Figueirense, a ídolo do Figueirense, chama Fernandes. Eu sempre vou citar ele. Então, o que a gente pede hoje para os meninos, o que é ensinado hoje, né, de jogar no entre linhas, de acelerar a bola em um toque, né, de procurar desmarque nas costas, para não ser referência de marcação, ele já fazia isso. Então, era muito difícil marcar ele. É muito complicado, porque era um cara extremamente inteligente. Apesar de não ter jogado, acredito eu, em esses times maiores do eixo sul-sudeste, né? Mas é um cara que para mim, eu tive uma dificuldade muito grande de marcar. Show. Beleza, meu parceiro. Então a gente chega ao final de mais um episódio Maestros da Bola na TV e na internet, no YouTube. Torço muito por ti, cara. Agradeço. A gente não tem tanto contato, né, como com outros atletas, Mota, por exemplo, mas torço muito por ti. Tua história é muito rica e é um exemplo para muitos de nós. Um cara que dentro de campo era brigador, era um leão. A gente sabe... Não, usa outro termo aí. Tô zoando, tô brincando. Não tem problema com isso. Era bravo, era um animal. Boa leitura, hein? E a gente vê, cara, o caráter, a maneira, a mansidão, né? E agora, nesse novo momento, cara, muito legal. Continuo torcendo pelo teu sucesso. Os teus sonhos serão realizados para a glória de Deus. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Agora vai treinar, né, bicho? Obrigado, cara. Agradeço as palavras, né? Agradeço o bate-papo, foi legal pra caramba. Né? Então a gente gosta de vir, de conversar, de expor ideias, né? Porque geralmente a gente fica só mais voltado pro campo, né? Então a gente conversa com tudo, a gente conversa sobre tudo, a gente opina sobre algumas coisas, se posiciona sobre algumas coisas, que eu acho que também é importante. Né, a gente se posicionar, a gente falar, né, porque os atletas acreditam, e ex-atletas estão voltados somente ao futebol. Mas algumas questões a gente precisa sim estar conversando, principalmente sobre essa transição depois que para, sobre família, sobre esse tipo de coisas que agregam bastante a nossa vida. Então, agradeço, né, mais uma vez, agradeço as mensagens, né, que chegaram. Então, a gente, na medida do possível, que tiver outra chance, a gente vem e vem, bate mais um bate-papo legal aí. Lucas, tem uma foto não, né? Tem não, né? Então deixa. Breno, parceiro, obrigado, hein? Aliás, se despeça do rapaz aí. Não, valeu, João Marcos, é um prazer. A gente teve o prazer de conversar em off com ele também. A gente entende muito de futebol, viu? Verdade. Então é sempre um prazer. Para de mentir pro povo. Estudar, aprender um pouquinho, né, com esses caras assim. Que sempre que precisar, estamos aqui. Valeu demais. Valeu, meu parceiro.
Valeu, João. Valeu, meu velho. Deus te abençoe, cara. Tamo junto. Vocês também. Valeu, rapaziada. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. São mais de 100 episódios, 80 personalidades do nosso esporte, das antigas, mais recentes, basquete, futebol, dirigente, treinador, atleta, artista, enfim, muita coisa boa no Maestros da Bola. Para você acompanhar tudo isso, se inscreve no canal e deixa o seu legalzinho, deixa o seu like, porque é bom, é importante para que o YouTube entenda que vale a pena recomendar para mais pessoas, tá bom? Deixa nos comentários aí quem você quer ouvir aqui no podcast. Semana que vem já temos pelo menos mais um episódio confirmado, o outro, se Deus quiser, vai dar certo, que vai ser sensacional também. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.